Bom dia. Ô JP, próxima vez que você vier de carro, tenho certeza que você vai prestar mais atenção na árvore. Graça e paz, irmãos. Uma pergunta: como você está? Eu não vou falar não, mas não é para falar. A pergunta é para você pensar. Como você está? Você tem se sentido cansado? Quem está sentindo cansado? Olha só, maravilha, hein? Tá tudo zero bala aí, todo mundo. Muito jóia. Então hoje a mensagem 10h28 vai até às 11h28. Muito bem. Está sentindo sobrecarregado? Talvez por vários motivos. Alguma enfermidade que você está enfrentando, ou alguém na família próxima a você que está passando por essa situação? Será que alguma luta dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos, quem sabe sogro, sogra, mãe, pai? Está desanimado na fé? Eu pensei que antes de a gente compartilhar com os irmãos a mensagem de hoje, a gente pudesse orar. Talvez você não se enquadre em nenhum dessa descrição que foi feita agora, mas quem sabe você está sentindo alguma coisa que precisa mais de Deus. Talvez você está sentindo um mover de Deus, um mover do Espírito Santo na tua vida. Talvez esteja sentindo assim. Eu gostaria de orar. E para orar, gostaria de perguntar se você gostaria também nesta manhã de receber uma oração. E também, assim, fica bem à vontade. Não precisa dizer, olha, eu quero receber oração porque minha sogra está morando lá comigo, não tem quem aguenta aqui. Não precisa falar essas coisas, né? Mas, se você tiver liberdade, tudo bem. Mas eu quero que alguém ore por mim. Alguém gostaria? Só levanta a sua mão, que a gente gostaria de... Amém. Amém. A gente não sabe o motivo, mas o Espírito Santo sabe. Eu creio que Ele quer ministrar no teu coração, nesta manhã. Alguém mais? Ok. Se tiver mais alguém, vamos ficar de pé. Eu vi essas duas mãos levantadas e eu quero orar por vocês. E também eu não sei como é que está o teu coração nesta manhã. E nessa oração eu quero incluir você também. Abaixe sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor. Porque é aquilo que nós cantamos. Ele é poderoso. Nada é impossível quando está nas mãos dEle. Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos invocar Tua presença no nosso meio. Ó Deus, o mover do Teu Espírito Santo se faça presente em cada coração agora, Senhor.
se está sentindo cansado, sobrecarregado, às vezes desanimado, sem muita esperança, às vezes enfrentando alguma enfermidade. Oh Deus da cura, vem e ministra, Senhor, sobre qualquer enfermidade. Aqueles irmãos que estão nos assistindo também, onde estiverem, Deus, estende a tua mão. E eu quero pedir, ó Deus, essas nossas irmãs que levantaram a mão, o Senhor esteja dando direção clara, Senhor, de uma maneira muito especial. E, ó Deus, que não fique atirando para todo lado, mas vá com a certeza e fé naquilo que o Senhor tem para o coração desses nossos queridos irmãos. Abençoa, fortalece, dirige na questão da família. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda. Muitas vezes cria-se muita confusão, mas eu quero pedir no nome de Jesus, que o Senhor se faça presente e traga paz, traga harmonia, traga algo divino dentro da família. É o que eu quero te pedir, quero te agradecer, louvando o teu nome, porque o Senhor já está operando. Nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 e 14. 1 Reis 19, 13 e 14. Nós vamos olhar esse evento que está acontecendo com um profeta de Deus desde o capítulo 17. Mas eu quero só olhar esses versículos do capítulo 19 para a gente poder entender o que está acontecendo com um grande homem de Deus, Elias. Imagina, olha só, versículo 13. Quando ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Para um grande profeta de Deus, nesse texto do capítulo 19, dizer isso, alguma coisa estava acontecendo. Mas a gente precisa ver o que Deus fez na vida desse homem, nas circunstâncias onde ele estava vivendo. Quando a gente olha o capítulo 19, nós percebemos a fragilidade de uma pessoa, até um grande profeta como Elias. Não é verdade? Como nós somos frágeis. Muito bem, hoje eu quero olhar com os irmãos algo que Deus está nos chamando como Igreja do Bosque, para que todos nós possamos olhar para um lugar. Esse lugar para se olhar é o altar. A gente sabe que a gente vai passeando pela Bíblia, a gente percebe como essa questão do altar acontece com muita intensidade, principalmente no Velho Testamento. E nós vemos que o altar é algo que está desde o começo. Vocês se lembram quando Deus mandou o juízo e Deus levantou Noé e Deus exterminou? A primeira coisa que Noé fez, lá em Gênesis,
O que foi que ele fez? O texto diz que ele levantou um altar. E interessante, irmãos, a expressão é: Noé levantou um altar ao Senhor. Fazer, construir ou levantar um altar é de iniciativa muito particular, com um objetivo: oferecer sacrifício. Acho que talvez passou na sua mente bem rápido assim, exemplo de Abraão e Isaque. Não é verdade? Isso parece que esse evento é o top dos tops, né? Com Noé, era um altar levantado de louvor e gratidão a Deus. Com Abraão, não é que não era um altar de louvor e gratidão, mas era um lugar de sacrifício. Por isso eu quero dizer para vocês: altar é lugar de sacrifício. Quando a gente olha aqui o exemplo de Elias, eu queria pensar na direção do seguinte: obediência acima de tudo. Olhando a vida desse grande profeta de Deus, a gente vê a fragilidade do ser humano. Olha só o que aconteceu antes de ele se refugiar numa caverna. E Deus fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus, o Senhor sabe que eu fui tão fiel, fiz tantas coisas. E uma mulher, nada contra a mulher, viu gente? Mas era esposa do rei, falou para Elias: vou te matar. O que ele fez? Foi se esconder. Mas olha só, antes disso, olha o mover de Deus através da vida de Elias. Por isso que eu penso que se você sente às vezes, está meio assim em depressão, às vezes está triste, às vezes você cria alguma interrogação em relação a Deus, parece que você não é a pessoa única para sentir isso. Olha só o que está acontecendo. Lá no capítulo 17 de 1 Reis, nós vemos aqui a narrativa de coisas extraordinárias acontecendo na vida de um homem frágil, do profeta Elias. Este homem, ele presenciou algo incomum. Por que ele presenciou? E nós vamos descobrir aqui, porque Deus pediu para ele. E ele viu as coisas acontecendo ao fato de que ele obedeceu. E ele começou a ver os milagres de Deus. Vamos identificar aqui o que é que Deus pediu. Dá uma olhadinha no capítulo 17, do versículo 1 a 7, nós vemos aqui que Elias, ele vai ao rei Acabe e diz para ele, é uma profecia: haverá seca. Olha só, conforme o texto diz, veio a palavra do Senhor dizendo. A palavra do Senhor veio a Elias, e nessa palavra havia uma orientação. E interessante, quando Deus falava, Elias obedecia. E a palavra que veio para ele era
que ele deveria se esconder e que ele seria sustentado com pão e carne através dos corvos. Aqui já é outro milagre, né? Quem aqui já foi sustentado por algum passarinho? E ó, é carne e pão. Eu não sei como é que vinha esse negócio, né? Mas aqui acontece um milagre. E quando eu olho aqui, aqui tem a provisão e o sustento de Deus. E olha só, irmãos, sabe qual que era o contexto? Contexto de sequidão, contexto de fome, contexto de ervas secas. No capítulo 17, versículo 5, o texto diz que Elias fez segundo a palavra do Senhor. Então, o milagre acontece. Vêm corvos, trazem para ele de manhã, trazem para ele à noite, pão e carne. Oh, maravilha, né? Já pensou? A gente não precisa nem trabalhar mais, né? Essa é a primeira coisa que a gente percebe aqui que Deus pediu. E Elias obedece. Segunda coisa, capítulo 17, versículos 8 em diante até o 24. Novamente, veio a palavra do Senhor dizendo. A palavra veio aqui orientando Elias para ir a Sarepta. Elias novamente obedece, olha no versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Então não tinha esse negócio, vou, não vou, vou, não vou. Não, Deus falou, eu vou. E ele foi. Ali ele encontraria uma viúva que lhe daria água e bolo. Nesse encontro, essa viúva que não tinha como sobreviver com o essencial, foi abençoada com o milagre. Não faltaria farinha e azeite até o dia em que o Senhor fizesse chover novamente. Olha só, e não só isso, um outro acontecimento se deu. O filho dessa viúva ficou doente e morreu. Elias ora ao Senhor e esse menino revive. Agora, observe comigo. Sarepta era uma cidade que estava sob o comando do sogro de Acabe. Ou seja, pai da Jezabel. Ele era o chefão ali. Elias, estando numa terra de inimigos, onde ali predominava o culto a Baal, uma viúva idólatra acolhe o profeta, onde esta mulher viúva reconhece Elias como o profeta do Deus verdadeiro. Olha o versículo 18, que diz: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Nesse ambiente de idolatria, ela olha para Elias e reconhece: homem de Deus. Que coisa extraordinária. Parece que quando o profeta chegou aqui na casa dessa viúva, parece que os problemas aumentaram conforme o que ela diz aqui na segunda parte do versículo 18. Olha só o que diz: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Porque se Elias não tivesse chegado ali, talvez não ia acontecer tudo isso. Versículo 24. Após
esse filho dessa viúva ser ressuscitado, olha só as palavras desta mulher. Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É uma confissão que a gente não está acostumado a ouvir, não é verdade? Alguém já chegou assim, falou para você: agora sei que você é uma mulher de Deus, ou que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Já aconteceu alguma vez coisa assim com você? Que fantástico testemunho! Numa terra que estava impregnada de idolatria, Deus usa Elias, o qual ele sabia quem era o seu Deus. Elias sabia a quem ele estava servindo, não tinha dúvida. Agora, você sabe quem é o Deus a quem você serve? Terceira coisa que Deus pediu, capítulo 18, versículo 1 a 19. Desculpa, irmão, nós estamos passeando aqui em cima, então eu quero deixar aí uma tarefinha para você. Leia, é muito joia o que acontece aqui. Vocês vão descobrir tantos detalhes. Aqui, a terceira coisa que Deus pediu, no capítulo 18, o texto começa falando assim: muito tempo depois, mais ou menos 3 anos, desde que Deus mandou Elias se retirar para o ribeiro de Querite, onde a fome ali era grande, e veio a palavra de Deus a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi. Então olha só, Deus pedindo e outra vez Elias obedecendo. Eu acho que eu gostaria de perguntar uma coisa para você. O que é que Deus está pedindo para você? Elias foi, reencontra com o rei Acabe, e nesse reencontro, o que o rei disse para Elias? Você é um perturbador de Israel. Você só perturba. Você já ficou perto de alguém que tem essa característica? Perturba. A gente fica perturbado. E essa foi a palavra, não foi de qualquer um, foi do rei. Mas Elias falou: não sou perturbador. Qual foi a resposta? Dá uma lida, muito legal. Veja a ousadia, veja a firmeza, veja a convicção deste homem de Deus, conforme os versículos 18 e 19. Vamos dar uma olhadinha aqui. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Todos esses profetas idólatras estavam alinhados à esposa de Acabe, Jezabel, e aqui evidencia de maneira clara em que condição espiritual estava o povo de Israel, o povo de Deus. Este homem frágil, mas obediente, leva a atender o quarto pedido.
capítulo 18, versículo 20 a 40, se dá esse acontecimento. Nós acabamos de ler que Elias falou para Acabe: traz aí todos os seus profetas. Era 450, de qual que era? E mais 400 dos postes ídolos. Então na nossa conta vai dar 850 profetas. E lá na frente, não foi Elias que falou para Deus: eu fiquei só. Mas na hora que entra na caverna, esse é o perigo, de ficar olhando só para si. Porque ele não estava só. E quando qualquer pessoa que está com Deus, não está só, muito pelo contrário. Agora, nesse enfrentamento desses 850 profetas idólatras contra um só, Elias, se a gente for ver o que se deu ali naquele monte, desculpe, é algo extraordinário. Diz o texto que ajuntou todo Israel e os profetas de Baal e Aserá no monte Carmelo, e o desafio foi, olha só no versículo 21, o que Elias diz, falando para o povo de Israel: até quando titubeareis, cocheareis pulando de um lado para o outro, ficar aí nessa oscilação de um lado para outro, entre dois pensamentos? Os profetas de Baal montaram o altar, colocaram um novilho, invocaram o nome de Baal. Ah, Baal, responde-nos. Pulavam de lá para cá, em volta daquele altar, mas ninguém respondia, desde manhã até ao meio-dia. Se começou às 8, 4 horas. Se começou às 6, 6 horas pulando. Aí a gente vê no versículo 27, olha só, Elias deu uma zombada ali, né? Ao meio-dia, Elias zombava deles dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Versículo 28, eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com faca e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Versículo 29, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então era isso, 850 profetas ali, todo o povo de Israel vendo aquilo. Agora chega a vez de Elias. E agora? Sabe qual foi a primeira coisa que Elias teve que fazer? Se a gente for ver o texto, olha só no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A primeira coisa que Elias teve que fazer foi restaurar o altar do Senhor, porque estava em ruínas. E eu quero gastar um pouquinho de tempo
nessa situação. Elias clama a Deus e Deus responde. Mas antes disso, algo precisava ser feito. Aquele altar que estava em ruínas precisava ser restaurado. E Elias restaura o altar diante dos olhos de todo o povo. Depois que isso acontece, ele coloca a lenha, ele coloca o novilho, e ainda por cima pede para derramar água sobre o altar 3 vezes. Elias ora a Deus, e Deus manda fogo e consome a lenha, consome o novilho, consome as pedras, a terra seca e a água desaparece. O fogo de Deus veio e consumiu tudo. E o povo vendo aquilo, se prostraram e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E sabe o que aconteceu? Os 850 profetas foram mortos. Observe comigo. Interessante nós notarmos que houve uma confrontação e demonstração de poder, para que houvesse por parte do povo de Israel uma posição clara de quem eles deveriam seguir. Olha o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que Elias está falando? Vocês têm plena liberdade. Se Deus de Israel, Deus, então segue ele. Mas se Baal é Deus verdadeiro, segue a Baal. Não fica nesse negócio de um pé aqui e outro pé cá. Tem que ter uma posição. É isso que Elias está falando para o povo. Os profetas de Baal, por mais esforço e sacrifício que fizeram, nada, mas nada conseguiram. Irmãos, os israelitas tinham conhecimento, sabendo das atuações, dos milagres de Deus na história. Interessante nós observarmos, passa-se as gerações, mas nós não temos a garantia da perpetuação da fé dos antigos. Não é porque você crê no Senhor Jesus que o seu neto vai crer. Não temos 100% de garantia. Isso me faz meditar que a fé em Cristo além da fé em Cristo e em sua palavra, que é individual, não é porque os seus avós são cristãos que necessariamente eu sou. Agora, quando isso acontece, irmãos, isso é uma grande bênção. A fé é fruto de um encontro pessoal com Cristo, onde eu e mais ninguém tomo uma decisão, reconhecendo que eu sou pecador e preciso de Deus. E num ato de fé, eu recebo a Cristo e o sacrifício que Ele fez por mim como meu Senhor, como meu Salvador. Precisa haver um encontro pessoal, uma experiência única com Jesus Cristo. A experiência do outro não vai servir para você.
Foi isso que o povo experimentou no versículo 39, que diz assim: o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Antes de o fogo cair sobre o altar, uma ação foi necessária: restaurar esse altar. Então, eu gostaria de perguntar aos irmãos: como é que está o altar de Deus na sua vida? O altar estava em ruínas. Essa era a fotografia da situação espiritual do povo de Deus. Quando o altar de Deus em nossas vidas está derrubado, está em escombros, certamente, irmãos, certamente, outro altar vai ser levantado em nossas vidas. É nesse altar que nós vamos fazer, é nesse altar que nós vamos apresentar os nossos sacrifícios. E quando isso acontece, Deus é destronado da nossa vida. E tudo aquilo que se torna primeiro lugar, e tudo aquilo que toma primazia na nossa vida, aí está. Isso se torna o nosso Deus. Por isso que o primeiro mandamento é: não farás imagem de escultura, e nem a essas imagens deverão adorar. A gente vem percebendo que na caminhada do povo de Israel, essa sempre foi a luta. Lê o Velho Testamento. Essa sempre foi a luta. Nos dias de hoje não é diferente. Muitos estão dizendo que a vida é uma droga. Perdeu isso, perdeu aquilo. Falo para Deus, vou até a igreja, faço as caridades e Deus não me abençoa. Já pensou assim? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que perdeu a sua filha num acidente. E essa pessoa, o pai, até hoje, revoltado contra Deus. A gente não pode dizer nada porque a gente não sabe o que é perder um filho, uma filha. Mas olha o cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Às vezes o ódio é levantado dentro de nós como um altar. A falta de perdão é levantada em nossas vidas como um altar. E quando algum altar está levantado, ali é o lugar de sacrifício. E às vezes nós estamos fazendo sacrifício que não sobe como aroma suave ao nosso Deus. Então, para a gente poder encerrar, precisamos fazer uma decisão. Pode ser que, como o povo de Israel, onde eles foram chamados a tomar uma decisão, quem sabe, hoje também, Deus nos chama para tomar uma decisão. Lá no versículo 21, Elias chama o povo e fala assim: até quando titubeareis? Até quando vai ficar nessa indefinição? Até quando vai ficar pensando dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o.
O povo, porém, disse. Nesse caso, nessa pergunta, na verdade, o povo não disse nada. Mas, quando viu a manifestação de Deus, o povo se prostrou em terra e disse: o Senhor é Deus. Muito bem, irmãos. A transformação que Cristo faz em nós não é para certas ocasiões. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Então, hoje, o desafio é: você gostaria de dizer, como povo de Deus, o Senhor é Deus? Vamos apertar um pouquinho mais. O Senhor é meu Deus. Não é assim, o Senhor é Deus dele, dela. Também, mas a gente confessar, o Senhor é meu Deus. Dá? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nesta manhã, quero encorajá-lo, desafiá-lo a você fazer essa oração, essa proclamação diante do desafio que Elias fez ao povo de Israel, e eu acredito que Deus está nos conduzindo também nesse desafio. Vamos parar de ficar nessa titubeação. É ou não é? Se Deus é Deus, então segue Ele. Se Baal é Deus, então segue Baal. Mas não fica em cima do muro. E quando Deus se manifestou, o povo, a expressão, o Senhor é Deus. E hoje a nossa oração é: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Diz isso para Ele. Faça uma oração aí no teu coração. Diz a Ele: Senhor, Tu és meu Deus. Quando a gente confessa isso, o que nós estamos dizendo? Não é Baal que eu estou seguindo. Se eu estou com um pé aqui, outro pé acolá, não, Deus. Os meus 2 pés estão na Tua direção. O Senhor é o meu Deus. E quando a gente confessa isso, nós sabemos muito bem o que isso significa. Pode ser que Deus está pedindo muita coisa para você, mas a única, a principal, é essa tua confissão: Senhor, Tu és o meu Deus. E o preço que precisar ser pago para isso continuar sendo verdade na minha vida, eu pago. Senhor, muito obrigado. Restaura, Senhor, o altar. Restaura o altar na Igreja Holiness do Bosque. Restaura o altar na vida de cada irmão, cada irmã aqui que está presente, aqueles que estão nos assistindo. Restaura esse altar. E nós queremos também nesta manhã confessar ao Senhor, como igreja, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da minha família. O Senhor é o meu Deus. Louvado seja o Teu nome.
porque para isso ser verdade, ouve, Senhor, da tua parte, o envio de Cristo Jesus que morreu por nossos pecados. Louvado seja o teu nome. Oramos com gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.